Era abril de 1987. Não deu tempo de chegar no hospital. Eu acabei nascendo dentro de um Voyage, no banco da frente. A minha mãe ficou preocupada porque eu não chorava. Ela achou que eu estava morto. Eu nasci na rua Assis Chateaubriand, em Goiânia. Chegando na maternidade, eles não deixaram eu entrar e falaram que, como eu nasci dentro do carro, eu ia contaminar outras crianças. E ali começa uma história. Só que antes disso, você tem que saber que os meus avós, eles são de Minas Gerais, a terra do pão de queijo, do queijo, e é dali, de Minas Gerais, que eu recebi muitas tradições. A minha mamãe nasceu em Ceres e o meu papai nasceu em Pires do Rio. Eu tenho 3 irmãos. Os meus 2 irmãos mais velhos e a minha irmã é 1 ano mais velha que eu. Eu sou o caçula da turma. Eu vi meu pai sendo funcionário público a vida inteira. Ele, quando jovem, trabalhou em banco, depois foi funcionário público do Legislativo. E a minha infância inteira foi brincando no bosque, ali na Assembleia Legislativa de Goiânia. A maior parte da minha vida eu estudei em escola pública. Algumas vezes meu pai tentou me colocar em escola particular. Eu lembro que ele tinha várias dificuldades para pagar e era bem difícil. Depois a gente tinha que voltar para a escola pública. Eu já morei no Tocantins. A gente se mudou por conta do garimpo. E a gente viveu 1 ano no garimpo no Tocantins, Paraíso, perto da capital Palmas. Morei a minha vida inteira em Goiás e desde 2019 eu moro em São Paulo com a minha família. Meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. Isso foi muito impactante, isso foi muito negativo para mim. Quando eu tinha 9 anos, eu pedi pro meu pai dinheiro e ele falou que nunca mais ele ia me dar dinheiro, que eu tinha que procurar meios de arrumar esse dinheiro. Eu conto isso no meu livro Vá Cuidar da Sua Vida. Então, com essa idade, eu fui vigiar carro na rua, no centro de Goiânia, no bairro que eu morava. E eu nunca vou esquecer aquele primeiro dinheiro que eu recebi. Foi uma moeda de 25 centavos. Eu fiquei encantado com aquilo. Até o final do dia eu consegui o dinheiro para comprar um brinquedo que eu queria, que era o Tamagotchi. Meu pai chegou em casa e falou: "O que é isso aí?" Eu falei: "Esse dinheiro foi eu que ganhei e eu não vou te mostrar." E eu lembro dele olhando com prazer, com orgulho. E desde então, meu pai me treinou a conseguir as coisas, a conquistar as coisas, desde 9 anos. E foi nessa mesma idade que eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez e eu criei nele como meu salvador. E isso mexeu muito comigo. E eu me batizei 2 anos depois e comecei a amar a palavra desde muito cedo. A minha mãe contava uma história para mim e ela já não aguentava mais contar. Era a história do José do Egito. Eu amava a história do José do Egito. Ele era alguém que era perseguido, os seus não entendiam ele acabou sendo expulso, mas ele não foi expulso por acaso, foi de propósito, para cumprir aquele chamado. Eu não sabia disso, mas um dos personagens mais cabulosos que eu amo na Bíblia, na palavra de Deus, é a história do José do Egito. Tem outros fascinantes, mas José tem uma situação muito forte. Com 12 anos de idade, eu li um livro que transformou a minha cabeça. Eu li o livro Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E eu tinha certeza no meu coração que eu seria milionário aos 60 anos de idade. Isso não era conversa que eu tinha com ninguém. Isso não era conversas dentro da minha casa. Meu pai nunca falou disso, de milionário. Esse não foi o desejo do coração dele. Eu me lembro desde pequeno ajudar meu pai em várias campanhas políticas. A gente foi voluntário. Na época eu podia distribuir comida, na época eu podia ajudar as pessoas no serviço voluntário durante o período eleitoral. E eu tive com ele dias e noites e madrugadas ajudando o povo. E eu lembro dele falar: para você ser político, você tem que ajudar os outros. E ele falava assim: você vai ser um bom político. E a única coisa que eu fazia era rir, e isso pra mim nunca fez sentido. Até um dia que você vai descobrir. Eu morei em periferias da minha cidade. Eu vi os meus melhores amigos se expondo à criminalidade, ao mundo das drogas, à violência, à sexualidade. E eu me mantive firme.
Eu acredito verdadeiramente que isso tem a ver com a palavra. Estudei no meu ensino médio no Colégio Estadual Cecília Meirelles, em Aparecida de Goiânia. E desde adolescente, eu ajudava minha mãe tinha uma empresa. E essa empresa eu ajudava ela no controle de planilhas, fazendo documentos para ela. E na minha adolescência, aos 16 anos, eu tive a maior descoberta da minha vida. Eu descobri a minha garota, Ana Carolina. Uma garota que encantou os meus olhos e explodiu meu coração. E até hoje eu posso falar que ela é a mulher mais linda que os meus olhos já viram. É a pessoa que eu mais desejo estar perto, é a pessoa que explode meu coração todas as manhãs quando eu levanto. Aos 16 anos de idade, eu tive a minha carteira assinada pela primeira vez. Eu estudei desde os 12, 13 anos sobre ser operador de áudio. Aos 16 anos, eu estava assinando a carteira, operando um áudio de um grande auditório. Dos 17 para os 18 anos, eu consertava computador para um pastor da igreja que eu frequentava. E por uma infelicidade, eu acabei sendo processado e fui confundido por andar com essas pessoas. E foi uma das coisas que eu mais arrependi da minha vida. Se você quer saber detalhes sobre esse assunto, entra num vídeo do YouTube, As Prisões da Vida, lá eu conto. Eu fui processado por 13 anos. Isso gerou uma amargura profunda dentro do meu coração por todo esse período. Isso aconteceu em 2005, quando eu tinha 18 anos de idade. E mesmo sendo um garoto que nunca bebeu, nunca fumou, eu casei virgem, nunca arrumei confusão com ninguém, tava eu com essa mancha na minha biografia. Isso sempre foi um motivo de muita tristeza para mim, mas eu nunca neguei isso e eu aprendi com isso. Isso foi o maior aprendizado da minha vida. Qualquer episódio que passou depois disso que tinha algum problema, eu sempre pensava, eu não posso ser confundido com essas pessoas. E aos 18 anos eu já precisava ajudar minha irmã e minha mãe financeiramente, porque ela tinha perdido a única renda, a empresa que ela tinha. E ela estava enfrentando o segundo divórcio dela. E eu dediquei a minha vida a fazer a minha mãe prosperar, a minha irmã prosperar. E depois que chegou minha sobrinha, eu aumentei ainda mais esse compromisso. Aos 18 anos, logo depois que aconteceu isso, eu entrei como atendente de call center no Grupo Oi Brasil Telecom. E nesses 13 anos que eu fui processado, eu não tinha o dinheiro nos primeiros anos para pagar advogado. E uma coisa incrível aconteceu. Meu processo rolou sem a defesa. Sem defesa, o processo correu à revelia. Então, eu nem pesquisava. Eu coloquei nas mãos do Senhor e nem olhei, nem buscava mais informação sobre isso. Eu entrei, então, com 18 anos de idade, no Grupo Oi Brasil Telecom e fui atendente de call center por um ano. Depois eu fui promovido a instrutor de treinamento. Foi uma das coisas mais belas que aconteceram na minha vida. Eu me encontrei como alguém que ensinava as pessoas a crescer. Eu comecei a transbordar. Isso foi fascinante. Depois eu virei supervisor de treinamento. E depois eu tomei a melhor decisão da minha vida. Aos 21 anos de idade, de me casar com a minha garota. Depois de passar 5 anos, 1 mês e 12 dias conhecendo ela, me encantando por ela, a gente se casa em março de 2009. E logo depois eu me tornei líder de RH e depois eu continuei crescendo verticalmente e virei coordenador de operações. Depois me tornei executivo de operações de TV por assinatura, banda larga, pós-vendas e em quase 8 anos de trabalho nessa empresa de telecomunicação, tinha quase 200 mil funcionários, eu me tornei o executivo mais novo na época. Isso foi muito bom. Trabalhei lá quase 8 anos. Aprendi muita coisa sobre mercado, sobre gente, sobre liderança. E ali me deu uma experiência quase 8 anos nesse lugar. Quando eu saio, a primeira coisa que acontece, eu pedi para sair dessa empresa, que eu liderava 1.100 funcionários e eu ficava ligado, vidrado 24 horas nessa companhia. Eu era o único que tinha operações rodando 24 horas. E aí eu saio 20 dias antes do meu primeiro filho nascer. Nasce o Lourenço, coroado de louros. Esse garoto, desde o primeiro dia que eu vi ele explodiu meu coração. Ele é uma máquina. Ele é a sabedoria em pessoa. Ele é uma máquina de fazer perguntas.
Como eu amo estar na presença dele. Depois que eu saí do grupo da empresa de telefonia, eu fui para a empresa da família. E na empresa da família aconteceu o nascimento do meu segundo filho, o Benjamin. O Benjamin é um cara mais engraçado que eu conheço, um cara mais irreverente que eu conheço. Ele parece muito comigo em muitas coisas. E quando eu vi esse cara, eu pensei, é muito divertido ter filhos. Cada um que vier, se for diferente uns dos outros assim, eu quero ter 10 filhos. E ali começou a nova fase, uma família crescendo. E em 2014, já na empresa familiar, eu lidero projetos de exportação, aprendo a fazer roupa e aprendo a fazer muitas coisas ali e conheço o dinamismo de uma empresa de menor porte, né? Que a Telefônica era multibilionária. E eu conheci então como funciona uma empresa multibilionária, uma empresa milionária. E lembra que na história, eu te falei que aos 12 anos, quando eu li aquele livro, eu pensei que eu ia bater meu primeiro milhão aos 60. Pois é, eu consegui bater meu primeiro milhão aos 27 anos de idade. Eu tinha até ultrapassado esse valor e quando eu chamei a Carol para contar para ela e mostrar, nosso patrimônio, nossos carros, casa, e esse dinheiro aqui dá exatamente 1 milhão e pouco. A gente tinha ultrapassado. Foi um motivo de muita alegria para mim. Não pelo dinheiro, mas é porque eu achava aos 12 que isso ia acontecer aos 60. Não porque é grande coisa ativar 1 milhão, né? Se tornar um milionário. Mas porque ninguém antes de mim tinha feito isso na minha família. Isso foi motivo de alegria. Eu ingressei na faculdade de Direito, fiz Direito, entrei no Direito em 2005 e me formei em 2010. Eu tinha um sonho de ser delegado federal. Eu tinha um sonho de praticar a justiça. Eu que me sentia injustiçado, eu simplesmente coloquei aquilo no meu coração. Na metade do segundo período para frente, eu falei, eu quero ser delegado e eu vou estudar para isso. Depois minha ideia mudou para ser juiz, promotor. E o mundo jurídico ele é maravilhoso. Eu aprendi muito. Isso me ajudou muito no mundo dos negócios também. Só que enquanto eu estudava direito, eu comecei a crescer muito na Brasil Telecom paralelamente. Inclusive, a faculdade que eu me formei, a Universidade Paulista, ela era do outro lado da rodovia, da BR-153, em Goiânia. Então eu estudava cedo, pegava a bicicleta, atravessava e entrava na Brasil Telecom. Um fato interessante é que eu vendia o Vale Transporte para comprar Xerox, para pagar a bicicleta, inclusive. E eu ia para minha casa, para a faculdade, para Brasil Telecom de bicicleta por muito tempo. Isso foi um período muito precioso para mim, onde eu aprendi muitas coisas. Inclusive na faculdade eu fazia trabalhos para outras pessoas. Tinha diversas pessoas que não queriam nem estudar, verdadeiros filhinhos de papai. Inclusive, logo quando eu consegui comprar meu primeiro carro, um Gol 97, nunca vou esquecer, verde, abacate. Inclusive alguns sócios me deram de presente ele, eu tenho ele, e hoje ele fica no resort nosso. Eu lembro que eu dava caronas e cobrava as caronas para conseguir pagar a prestação do carro, para você ter uma noção. Só que o interesse pelo mundo jurídico começou a cair quando paralelamente eu estava crescendo como líder na Brasil Telecom, Grupo Oi Brasil Telecom. Só que enquanto eu estava crescendo no grupo, eu fui convidado para promover eventos. E aí comecei a promover eventos e tive minha primeira parceria de ter uma empresa para locação, iluminação e isso mexeu tanto comigo. E eu estava fazendo 3 coisas. Eu estava estudando direito, eu estava crescendo vertiginosamente na Brasil Telecom e eu comecei a empreender. E esse empreendimento mexeu muito comigo. O mais interessante é que eu vi um único evento. O único evento rendeu mais dinheiro do que todos os anos trabalhando na Brasil Telecom. E aquilo chamou minha atenção. Como que pode alguém que trabalha uma vida inteira e alguém num empreendimento consegue, de forma assustadora, recolher um stand de energia? Foi aí que eu comecei a abrir meus olhos para o empreendedorismo. Já na empresa da família,
tive a oportunidade, apareceu na minha frente. Eu criei um grupo chamado Goiânia Capital da Moda, que tinha, inclusive tem até hoje, 140 empresários da moda de Goiás. E eu ajudei a criar uma unidade da moda e a gente avançou muito. Nós fomos um dos maiores polos do Brasil. E na empresa da família, em 2016, chegou uma hora que eu decidi me demitir. Eu criei uma lista de coisas que precisavam ser feitas e coloquei lá a 16ª coisa que precisava ser feita: demitir o funcionário mais caro da empresa, que no caso era eu. E acontece que foi a melhor coisa que eu fiz até hoje. Dali pra frente, eu lembro do meu sogro me chamar e falar: o que você vai fazer da vida? Você tem 2 filhos. E eu falei: até aqui foi o Senhor que nos ajudou, que nos prosperou. Nada vai me faltar. Eu saí de lá, fiz meu primeiro contrato de consultoria. E nesse primeiro contrato, eu ganhava 4 vezes mais. E aí eu comecei a entender o valor dos negócios. Eu esqueci, eu pulei uma parte da história. Eu queria ser jogador de futebol na adolescência. Uma vez eu fiz a oração: Senhor, se eu virar jogador de futebol, eu não vou te pedir mais nada. Eu tenho grandes amigos que são jogadores do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras e de muitos times da Europa. E eu posso falar, eles são jogadores, eu não nasci para isso. Ainda bem que Deus não ouviu e a minha capacidade não apontou para isso, porque os jogadores precisam ser bons como esses caras. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a dar treinamento de gestão do tempo. Gestão do tempo realmente mudou a minha prioridade como pessoa. Eu comecei a ficar mais direto, a abandonar a prolixidade. Eu comecei a crescer como pessoa. E aí eu ensinei muita gente nisso. Logo depois eu comecei a criar, porque as pessoas pediam: ensina tudo que você sabe para nós. E eu criei o método IP, que significa Identidade e Propósito. Eu já fiz mais de 130 edições. E teve uma única turma online que passou 150 mil pessoas, 150 mil alunos só numa turma. Eu já falei pessoalmente para mais de 500 mil pessoas. Na internet eu tenho quase 400 mil alunos em algum tipo de mentoria, curso. E isso para mim é um prazer, eu amo ensinar a gente. Quando eu abri a minha primeira empresa, eu entendi o valor do que é empreender, do que é gerar renda, do que é abrir novos postos de trabalho. Em 2018, eu lancei meu primeiro livro. O livro é Antimedo. Eu cheguei a deletar esse livro. Ele foi pra lixeira porque eu pensei: ninguém vai querer ler esse livro. E ele se tornou um best-seller. Nesse mesmo ano, eu fiz meu primeiro evento e é onde eu descobri: será que eu sou famoso? Eu lotei um evento no Centro de Convenções de Goiânia, aquilo mexeu comigo. Eu tinha 18 mil seguidores no Instagram. Nesse mesmo dia que eu lancei meu livro, eu também lancei meu primeiro infoproduto. 43 mil reais de faturamento, e jamais imaginaria que eu seria o número 1 do país nisso. Ninguém consegue imaginar, não faz o mínimo sentido. Depois desse movimento, eu me mudo para São Paulo. E minha casa desde 2019 é aqui em Alphaville, em Santana de Parnaíba. Uma terra muito abençoada. E as minhas empresas ficam em Barueri, uma terra abençoadíssima. Imagina duas cidades coladas. E aqui o nome de todo o complexo é Alphaville. Alphaville industrial, comercial e residencial. E desde que eu vim pra cá, a minha mente abriu muito. Eu nunca imaginei que eu sairia da minha terra natal, da querida Goiânia, a cidade que já ganhou o título de mais arborizada e uma das mais belas cidades do Brasil. Só que depois que eu vim pra cá, eu comecei a sentar com pessoas, acessar frequência. Isso aumentou vertiginosamente o meu crescimento. Eu sentei em mesas com bilionários como Flávio Augusto, João Apolinário, Janguia Diniz, Carlos Wizard. E eu já tenho amizade com tantos bilionários e multimilionários que isso fez a minha mentalidade mudar. Em cada um dos que eu mencionei por honra. O tanto que eu aprendi pessoalmente. O tanto que a minha mente foi transformada tendo eles como mestres. E a gente começou a prosperar muito no digital. As conexões me levaram a outras pessoas, a outras situações. E logo eu comprei um resort em São Paulo. A nossa sede é própria, uma das sedes mais belas aqui de São Paulo. Eu moro numa mansão. Um cara que sonhava em ser alguém na vida nunca sonhou em morar numa mansão dessa. E eu te falo uma coisa: a minha vida continua simples. Sim, eu tenho conforto em muitas coisas, mas eu continuo sendo aquele Pablo simples.
Pelo menos é o que dizem pra mim e o que eu tenho certeza em relação a mim mesmo. Eu me tornei piloto de corrida, eu tô estudando para me tornar piloto de avião, para pilotar meu próprio jato, meu próprio helicóptero. Eu amo aprender. E eu aprendo e entro em coisas para capturar códigos para continuar crescendo. Eu criei diversos treinamentos, métodos de aprendizado. Eu amo o cérebro. Eu gosto de ver uma pessoa ter aquele momento eureka, quando ela fala, agora eu entendi. Eu amo ser um clarificador. Inclusive, eu estou construindo uma cidade junto com empresários e organizações de vários lugares do mundo. A gente está edificando uma cidade num vilarejo chamado Kamizungu, lá na Angola. E para você ter uma noção do como a gente liderou a questão digital no país, do lançamento de infoproduto, só 3 lançamentos, meus 3 principais. Eu fiz dezenas de lançamentos, mas os 3 principais só no ano de 2021, o faturamento apenas de 3 foi superior a 100 milhões de reais. Aqui em São Paulo nasceu meu filho, o Miguel. O significado desse nome é quem ousa ser igual a Deus. E não sei te explicar por quê. Ele nasceu na mesma hora, no mesmo minuto que eu, no banco da frente do carro, chegando no hospital. Esse garoto, ele parece que sabe coisas que ninguém aqui na Terra sabe. Eu tô treinando ele. Ele vai ter que contar pra nós o que ele carrega. Eu sei que é algo assustador. Em 2021, algo foi ativado dentro de mim. Uma doçura. Quando eu vi a Isabela, a nossa 4ª filha, nascendo aqui em casa, no nosso quarto. Foi uma cena que mexeu com o meu coração. As 3 mulheres da sua vida que fazem a diferença, a sua mãe, a sua esposa e a sua filha. Ali uma doçura inexplicável invadiu meu coração. Nasce a Isabela. Nós colocamos esse nome e o sentido dele para nós é sobre libertação. Ela vai libertar muitas mulheres, essa garota. Foi muito interessante porque eu sempre sonhei em ser um milionário desde os 12, por influência de um livro. Cuidado com os livros. Talvez no país hoje eu seja o maior incentivador à escrita. E milhares de pessoas já escreveram os seus livros porque foram ativados por mim. Em algum momento, em alguma mentoria, alguma palestra, alguma live. Em 2020, eu acredito. Eu não fiz o comparativo, mas eu acredito. Eu fui a pessoa que mais fez live no Brasil. Isso me fez crescer muito. Cresci de forma assustadora e eu sou assistido hoje por 10 milhões de pessoas em todas as plataformas e listas que a gente tem. E eu te falo uma coisa. Eu só queria atingir 1 milhão. E aos 34 anos de idade, o nosso grupo atinge 10 dígitos. Esses 10 dígitos é em VGV, imobiliária, equity e valuation das empresas. A gente ativou alguns bilhões de valor de mercado junto com os meus sócios e pessoas que ajudaram a construir isso. Sem eles, isso jamais seria possível. A minha intenção era de construir tudo sozinho, mas eu nunca saía do lugar sozinho. E aí eu resolvi investir em gente. A minha marca pessoal é multiplicar talento. Eu amo fazer isso. Eu já me envolvi em algumas polêmicas que depende da ótica de algumas pessoas, mas em 2022 eu fiquei conhecido por subir uma montanha com pessoas numa tempestade. Ninguém se machucou e essas pessoas teve uma das melhores experiências de vida. Uma turma não gostou e eu aprendi muito com isso. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que esse ano de 2022 algo mudou meu coração. E de novo eu estava numa montanha lá em Tennessee. E a cidade é Gatlinburg. Eu recebo um recado no meu coração. Eu estava esquiando. E ali uma explosão em relação à minha nação começa a incendiar meu coração. Meu coração pedindo para eu virar a minha energia, meu foco para as atividades públicas. E um amor pela nação e pelo povo começa a explodir que tomou conta da minha vida a ponto de eu me desconectar das minhas empresas e decidi virar uma pessoa pública. Pesquisei vários partidos políticos e descobri, de todos os partidos que tem no Brasil, os 33 têm problemas. E eu me filiei a um partido político. E um único dia eu levei 20 mil novos filiados para esse partido. Eu me propus a servir esse partido, eu confio nessas pessoas e a gente vai construir
algo diferente nessa nação. Eu posso falar para vocês, não é vaidade, não é... Várias pessoas estão me atacando dizendo que é tudo por conta de marketing, né? Se eu quisesse marketing, eu gastava dinheiro em remarketing e tráfego pago na internet. Sairia muito mais lucrativo. Eu tô fazendo aquilo que eu acredito, aquilo que meu coração manda. Eu amo o Senhor, eu amo a palavra, eu amo o reino. Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu não sou de esquerda nem de direita, mas eu sou do alto. Não sou de centrão, mas eu quero te falar. O Brasil precisa ser a ideologia dos brasileiros e nenhuma coisa que é fora disso. E eu posso falar para você, nesses mais de 30 livros que eu já publiquei, eu me propus a publicar mais de 100 títulos. Eu vou fazer isso até 2027. A minha aposentadoria está marcada por 18 de abril de 2027. Eu não sei o que vai acontecer até lá, mas eu sei que eu estou pronto para servir. Agora, no ano de 2022, eu tive um outro best-seller como o mais vendido aí da semana na Veja, o 8 Caminhos da Riqueza. Eu amo instruir as pessoas. E eu falo para você, esse sou eu. Eu não sou uma pessoa extraordinária. Eu sou alguém simples, de coração ensinável e que é leal. E em todo tempo eu insisto e aquilo que não funciona eu mudo a rota. Eu sou uma pessoa que testa muito. E uma coisa eu falo pra você que assistiu esse vídeo até agora. Eu já tive milhões de brasileiros. Eu já tenho servido a nação há algum tempo. Eu já fiz muita gente se perdoar. A entender o valor do perdão, a liberar perdão pros seus pais, pros seus filhos. Eu já fui instrumento na restauração de muitos casamentos e muitas famílias. Milhares de pessoas começaram a influenciar essa geração por meio do digital, depois de me ouvir. Eu já estimulei outros milhares a abrir as suas empresas, a gerar emprego e renda nessa nação. Outros milhares de alunos conheceram a riqueza. E eu já tive muitos mestres nessa nação. Eu termino esse vídeo com a história da minha vida te falando algo. Uma palavra mexeu comigo. E essa palavra é bem simples. O Brasil, ele vai ser o líder mundial de um novo movimento que vem sobre a Terra. Esse movimento é um destravar da nação. E a política é só um canal disso. Ele não é o principal. O empreendedorismo é um, a espiritualidade é outra. A gente tem que dar uma chance para os brasileiros. Nós, o povo brasileiro, a gente precisa entender quem nós somos e o propósito dessa nação. O propósito dessa nação é com tamanha riqueza adormecida, principalmente da mentalidade das pessoas. É uma mentalidade de reconstrução, de governo e de transbordo para outras nações. Meu coração arde em chamas por essa nação, pela África também e por todos os povos sedentos por dias melhores. É chegado o reino, é chegado o tempo do governalismo. Talvez você nunca tenha ouvido seu professor te ensinar, mas isso vai entrar nos livros de história. O Brasil vai ser conhecido por isso. O governalismo é o governo dos governadores. As pessoas, elas vão de fato assumir o poder. Quando eu digo poder, isso não é uma novidade, é só questão de postura. Não é sobre tomar a cadeira de alguém, mas é assumir a cadeira da própria vida, da própria família, da própria casa, dos próprios negócios. E a cada dia que passa, transbordar para ajudar outras famílias a fazer isso também. Eu sou Pablo Marçal. Eu sou brasileiro com muito amor. Eu sou um apaixonado pelo reino, pela família, pelas pessoas e pela transformação. Desejo de todo o meu coração que você se torne uma pessoa melhor depois de assistir isso. E lembra de uma única coisa: ama o seu próximo. Lembra disso. Você é muito amado por mim. Uma hora você vai descobrir isso.